graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos começando mais um Sexta de Casa. E hoje eu gostaria de falar com você um pouco sobre medo à luz da Bíblia Sagrada. Nesse mês chamado Setembro Amarelo, onde se fala muito sobre os aspectos emocionais, mentais, eu gostaria de falar hoje com você sobre medo. No programa passado nós falamos sobre ansiedade, hoje eu quero falar sobre medo. E amanhã, às 10h15, no nosso programa de televisão e também aqui pelo canal do YouTube, 10h15 da manhã, então simultaneamente SBT, TV Vitoriosa e também aqui pelo nosso canal no YouTube, amanhã 10h15, o pastor Hernandes, que é o pregador oficial do nosso programa, o programa Cada Dia, vai falar sobre tristeza, como vencer a tristeza. Então fique atento, tanto aqui pelo nosso canal do YouTube, quanto pela TV Vitoriosa, o SBT, amanhã às 10h15. Nosso irmão Celso tem feito também a gentileza de extrair o áudio do programa Cada Dia e veicular no programa de rádio Raízes Evangélicas, o programa do Celso Luz, na Dimensão FM. E o programa começa às 10 horas da manhã e ao meio-dia ele coloca o áudio do programa Cada Dia. Então, pela TV, pela internet, pela rádio, a Sexta Igreja tem veiculado esse programa, tendo o pastor Hernandes como seu pregador. Uma honra para nós louvamos a Deus por essa oportunidade. Bom, já que eu comecei a dar aqui alguns avisos, eu gostaria de conclamar você, mulher, que tem disponibilidade na segunda-feira, às 13h30, que você participasse da reunião de oração presencial, a oração, Mulheres em Oração, toda segunda-feira, 13h30, 1h30. Então, participe dessa reunião. Nossas irmãs estão ali, um grupo de irmãs, lideradas principalmente pela nossa irmã Sirene, conclamou as mulheres e tem tido essa reunião de oração presencial, que é feita em nome da SAF, que é a Sociedade Auxiliadora Feminina. Então você, mulher, participe dessa reunião de oração, Mulheres em Oração, toda segunda às 13h30. E os homens também têm uma reunião de oração toda segunda-feira, só que às 19h30. Então os homens em oração, reunião de oração, toda segunda-feira, 19h30. Um grupo de irmãos também orando pela igreja, orando pelas famílias, orando pelo nosso país. Então, homens em oração. Então, você sendo mulher ou sendo homem, você tem esses dois horários aí na segunda-feira para a oração. E na sexta-feira, como hoje, às 5 horas da manhã, nós temos o clamor pela família. Então venham, aí agora todos nós estamos conclamados, homens, mulheres, crianças, jovens, adolescentes, vamos orar, vamos clamar a Deus pela família, toda sexta-feira às 5 horas da manhã, das 5 horas às 6h30 da manhã, o clamor pela família, oração, reunião de oração presencial no templo da Sexta Igreja, e eu espero que você participe de um desses movimentos de oração, Sem oração não é possível um reavivamento espiritual genuíno. Oração é um instrumento que Deus nos deu, então Ele nos conclama a vida de oração. Então é uma condicional, oração é uma condicional colocada por Deus, não é assim? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, se o meu povo fizer isso. Então a oração é o nosso relacionamento com Deus, é a nossa parte nesse processo todo que nós estamos enfrentando. Vamos clamar a Deus e falar menos, orar mais, Vamos intensificar a nossa vida de oração. Bom, eu vou colocar agora a vinheta da série de mensagens Nós Podemos Fazer Mais, esse mês de setembro. Nós podemos fazer mais pela vida, os cultos presenciais todo domingo às 17 horas, e depois dessa chamada eu retorno aqui no nosso Sexta de Casa para meditarmos na Palavra de Deus. Reúna a família, vamos estudar a Bíblia juntos e vamos orar juntos em nome de Jesus.
meus irmãos e irmãs, vamos refletir, na palavra de Deus, vamos meditar na palavra de Deus. Gênesis capítulo 3. Então, a partir daqui de Gênesis capítulo 3, começa toda a nossa triste história, mas também começa a partir do capítulo 3, as manifestações do grande amor de Deus para resgatar o ser humano. Veja aqui, diz o versículo 10. Ele respondeu, esse aqui é o Adão, Ele respondeu porque Deus perguntou para ele onde ele estava, onde você está? E ele então respondeu: ouvi a tua voz no jardim e porque estava nu, tive medo e me escondi. Então nós sabemos do relato bíblico, Se você não leu ainda, leia Gênesis capítulo 3 e você verá que a história da queda, o pecado, a nossa queda espiritual. Na nossa história, esse aqui é o nosso álbum de família, uma página triste da nossa história, quando a raça humana, criada para a glória de Deus, colocada num lugar maravilhoso, descrito como um paraíso, uma maravilha, um relacionamento perfeito com Deus, mas erramos o alvo desde o início, Pecado significa errar o alvo, a falta de conformidade com aquilo que Deus disse, a desobediência. Bom, e aí vieram as consequências. Até hoje, as pessoas que não têm e não recebem ao Senhor Jesus como seu Salvador, estão debaixo dessa mesma condição, de inimizade com Deus. Então Jesus Cristo é a redenção, é o Deus conosco, o Deus que se fez gente para que pagasse o preço desse nosso pecado original aqui, esse primeiro aqui, essa queda nossa. Então hoje, por causa de Jesus, nós temos acesso novamente a Deus e podemos ter esperança da salvação eterna, mas tudo por causa de Jesus. Mas veja, mesmo assim, mesmo em Jesus, alguns efeitos da queda, alguns efeitos daquela desobediência, nós ainda temos que amargar. Porque, embora salvos do poder do pecado, nós não fomos salvos ainda da presença do pecado. Então, na nossa natureza ainda persiste os efeitos da queda. Então, nós aguardamos sim o dia em que nós seremos glorificados, seremos, como diz a Bíblia, semelhantes a Jesus. E aí estaremos livres da influência do pecado. Nós somos salvos do poder do pecado, da destruição do pecado, mas os efeitos, ainda alguns efeitos deste pecado, desta queda, persistem na nossa vida. Não é verdade? Então, dentre essas coisas, nós temos que lidar, por exemplo, com o medo. O medo, ele é uma emoção primária, como nós podemos ver. E alguns dizem que o medo, ele é uma aversão natural à ameaça. Então agora, quando nós nos sentimos ameaçados de alguma forma, a reação, a emoção que vem como reação é o medo. O medo, até os animais têm esse sentimento, até os animais sentem medo. O medo, ele é um mecanismo de sobrevivência. Então, mediante uma ameaça, nós sentimos medo. E aqui nesse texto que nós lemos, qual que é a ameaça para que Adão se sentisse com medo? A ameaça era a presença santa de Deus. Porque quando o homem desobedece, ele diz aqui, eu tive medo. Olha só a origem desse sentimento, Lá em Gênesis contando. Então ele expressa o seu sentimento, dizendo, olha, eu ouvi a sua voz e eu tive medo e eu me escondi. Então o medo é
essa aversão à ameaça, essa sobrevivência, essa tentativa, esse mecanismo de se fugir da ameaça, de diante da ameaça ter esse sentimento que invade o coração, o medo. Porque o homem, após a queda, a presença de Deus agora não é mais agradável, não é mais desejada. Ele, na viração do dia, a Bíblia Sagrada diz que havia um relacionamento, Deus conversava com o homem, né, sua criação. Veja o auge, o ápice da criação de Deus, o ser humano, criado à sua imagem e semelhança, conferiu a ele autoridade sobre os demais animais, né, sobre a oportunidade de dar nome a todas as coisas criadas. Foi dada a ele uma autoridade tremenda, um relacionamento com Deus, mas ao desobedecer, aquele sentimento de amizade, aquele sentimento agradável na viração do dia, o encontro com Deus passou a ser agora uma ameaça. Ele tenta se esconder de Deus. Deus passa a ser uma ameaça. Quando é que Deus passa a ser uma ameaça? Quando é que Deus passa a ser um motivo de medo para as pessoas? Quando o pecado se instala, rompe, traz inimizade. Por que as pessoas hoje, ainda hoje, muitas pessoas têm inimizade com Deus? Por causa do pecado. Tem medo de Deus. Imagina as pessoas que são contrárias e são inimigas de Deus. Imagina ter que se encontrar com Deus face a face. Horrível coisa. É melhor descrer que esse Deus existe, né? É melhor ignorar isso do que ter que entender que um dia você vai ter que ouvir onde estás e dizer estou aqui. E falar isso para o Deus Todo-Poderoso, Deus Santo, Santo e Santo. As pessoas têm medo de Deus e com razão têm medo de Deus, porque o pecador sem o sangue de Jesus Cristo na sua vida é medo mesmo, é terror, porque Deus é extremamente santo. A presença de Deus, a presença santa de Deus faz com que o homem se sinta apavorado, com medo. A Bíblia descreve como que será a volta de Jesus e descreve, né? O próprio Senhor Jesus faz a descrição de como será terrível aquele dia do Senhor, né? Em que os homens estarão com tanto medo que eles vão pedir para que os montes caiam sobre eles, para que encubram da face de Deus. Eles têm medo de Deus. A Bíblia diz que eles vão ranger os dentes de medo, muito medo, porque a presença de Deus é muito santa. Então, quem pode aplacar essa ira de Deus? Quem é que pode acalmar, tirar do nosso coração esse sentimento terrível do medo, essa aversão, esse mecanismo de sobrevivência que faz com que nós fiquemos doentes, né? Como nós poderemos nos livrar desse medo? Através de Jesus Cristo, do amor de Deus. A Bíblia diz que o amor de Deus lança fora todo medo, esse pavor da presença de Deus, esse medo das situações, né? Porque as situações, sendo adversas, causam uma insegurança muito grande. Então, muitas pessoas, quando pensam na morte, por exemplo, o medo é tão grande que elas passam a ter uma vida terrível, de enfermidades até, por causa do medo, da possibilidade da morte. Já começam a antecipar essa morte através de uma vida terrível, de aflição, de insegurança. O que fazer? O que fazer diante do medo da Covid-19? Né? O que fazer diante do medo da fome? O que fazer diante do medo da separação? O medo da situação política do país, medo do confronto? O que fazer com esse sentimento de aversão natural à ameaça que nós enfrentamos?
Adão disse assim: eu tive medo e me escondi. E Deus vai se aproximar desse homem medroso, que se sente agora ameaçado com essa presença doce e poderosa de Deus. E aí o Senhor Deus, na sua misericórdia, vai providenciar Jesus, o amor de Deus, para tirar do nosso coração esta emoção primária, tirar do nosso coração essa aversão natural, tirar do nosso coração esse mecanismo de sobrevivência diante de uma situação como, por exemplo, encontrar-se com Deus e enfrentar situações de adversidade. Esse mecanismo, ele se avoluma tanto na vida das pessoas que pode levar a uma tristeza, uma patologia e até mesmo a própria morte. O Senhor Deus, Ele é maravilhoso e em Jesus nós podemos ser livres desse medo. A Bíblia diz que o amor é mais forte. O amor é mais forte do que a morte. Cantares, capítulo 8, versículo 7. O amor é mais forte do que a morte. O Senhor Jesus Cristo venceu a morte. E agora nós não precisamos mais sermos vencidos pelo medo, porque em Jesus nós temos toda a segurança. Deus abençoe a sua vida, afugente do seu coração o medo e encha com o amor de Deus, porque é isso que vai acontecer. O amor de Deus lança fora todo medo. Vamos orar pela sua família, vamos orar pelo nosso país, vamos orar. Graças te damos, ó Deus, porque temos paz com o Senhor. Por causa de Jesus, nós temos agora a segurança, mesmo em tempos de tanta adversidade, mesmo permeados por tanto medo, tanto pavor, tanta insegurança, nós podemos olhar firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Abençoa, Deus, as famílias que acompanham agora o Sexta de Casa. Eu sei, ó Deus, que muitas famílias têm passado por lutas, problemas, adversidades, confrontos até. Mas, Pai, em nome de Jesus, coloque a sua boa mão sobre aquelas famílias que têm passado por lutas, ameaças de separação, problemas de relacionamento com filhos. Ó Deus, tem misericórdia das famílias. Abençoa também, ó Deus, o nosso país. Abençoa, ó Deus, as autoridades constituídas, estão todas debaixo do seu controle. Tem misericórdia, Senhor, desses homens e mulheres que dirigem a vida desta nação. Ó Deus, dá sabedoria, dá discernimento, ó Deus, para essas pessoas. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nós oramos agradecidos por tudo que o Senhor tem permitido acontecer conosco. E nós agradecemos por causa de Jesus e no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe sua vida, tenha um restante de noite abençoado, um sono reparador e tranquilo. Tchau, tchau. Fique com Deus. Oi, pessoal, nós queremos divulgar aqui o programa Cada Dia, que veicula no SBT, TV Vitoriosa e também pelo YouTube. Em mês de setembro, chamado Setembro Amarelo, o pastor Hernandes vai trazer mensagens para a nossa saúde emocional, né, pastor? Exatamente. Nós vamos abordar, pastor, durante esse mês, então, como vencer a ansiedade, como vencer o medo, como vencer a depressão, como vencer a tristeza e como vencer o desânimo. Muito bom. Então fique ligado no programa Cada Dia. Deus abençoe.